Precisamos ser pessoas decididas em obedecer ao nosso Deus, sabendo que não será fácil, mas você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Estamos em mais um estudo para a glória do nome do nosso Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva. Ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre pessoas que decidiram obedecer a Deus e passaram por momentos de muita prova logo após a nossa vinheta. A Bíblia, ela nos mostra que nós precisamos estar firmes em nossa decisão. Devemos estar firmes na fé e na obediência ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, mulheres decididas da Bíblia Sagrada. O nosso texto base está em Salmos, número 9, verso 10, que diz: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Louvado seja o nosso Deus. E a Bíblia, ela nos dá vários exemplos de pessoas, mulheres, homens, que diante de aflições, de desafios, diante das adversidades, passando tempos difíceis, eles conquistaram a vitória, porque eles não desistiram, eles creram no Deus Todo-Poderoso e eles, decididos, permaneceram firmes, honrando o nome do nosso Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 7 fala: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Este homem é bem-aventurado. A pessoa que coloca a sua confiança totalmente no Senhor é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz. E a Bíblia, ela nos traz exemplos maravilhosos para nós meditarmos. Quando o Senhor, ele me deu esse primeiro exemplo de uma mulher, que a Bíblia não fala qual é o nome dela, mas que deixa muitas lições para nós, como uma mulher companheira de seu esposo. Esta é a esposa de Noé. Eu nunca ouvi nenhuma mensagem sobre ela, mas nós podemos perceber algumas características da vida dela em família. Gênesis capítulo 2, verso 18 fala: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É interessante que auxiliar é ajudar, é acudir, é socorrer, mas também é amparar, é apoiar, é proteger, é contribuir. E tem outra versão desse versículo que fala que o Senhor fará uma ajudadora idônea, ou seja, uma pessoa confiável, uma mulher direita, uma mulher leal, decente, íntegra, sincera, uma mulher honesta, honrada, virtuosa. E Provérbios capítulo 18, verso 22 nos mostra que quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Olha que versículo lindo! E nós vemos na história de Noé que a esposa dele pode ter sido uma bênção na vida dele, na vida da família, pois foi uma mulher que o auxiliou, que amparou, que apoiou. É o exemplo de uma mulher virtuosa. Ela não podia ser uma mulher
frouxa diante daquela situação, porque senão ela teria pouca força para tolerar as provocações, as zombarias, as ridicularizações que foram feitas para seu marido e para os seus filhos. Afinal de contas, ele estava construindo uma arca, falando que iria chover porque Deus havia falado para ele numa época que não havia chuva. Mas olha Provérbios capítulo 24, verso 10, o que o rei Salomão nos ensina: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E nós vemos que aquela mulher teve que ser uma mulher forte, uma mulher firme, uma mulher decidida a não levar em consideração o que as pessoas poderiam estar falando sobre o seu esposo. E a mulher de Noé, para mim, ela foi uma mulher obediente, ela foi uma mulher fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso, mas também ao esposo, porque quando nós vemos Deus em todo momento que ele se dirigia a Noé. Gênesis capítulo 7, verso 1 e verso 7 fala: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E nós vemos que o Senhor, ele é um Deus fiel e ele preservou Noé e a família de Noé. Imagina hoje quantas mulheres não dão ouvido ao que o esposo fala, quantas mulheres não seguem seus esposos, mas aquela mulher, ela se mostra uma mulher companheira, ajudadora numa tarefa muito difícil, uma mulher confiável. Ela honrou a Noé, mas também ela honrou ao Senhor. Ela aprendeu sobre quem é o Senhor, possivelmente através do testemunho do esposo dela. Gênesis capítulo 8, verso 15, verso 16. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. A esposa de Noé, eu tenho ela como exemplo de uma mulher sábia, porque ela não colocou os filhos contra o pai. Ao contrário, eles, os filhos, em todo momento estavam juntamente com o pai na construção da arca e no cuidado dentro da arca. Eu acho tremendo, porque nós vemos quantas mulheres estão precisando de sabedoria e nós sabemos que o Senhor dá para aqueles que buscam. E quantas mulheres desonram os seus esposos, ou até mesmo quantas mulheres, por falta de sabedoria, desonram ao Senhor. Provérbios capítulo 14, verso 1 fala: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Quantas mulheres colocam os filhos contra os seus esposos, fazendo os filhos não acreditarem no que o esposo fala. E quantas vezes nós vemos isso, principalmente na questão espiritual, quando Deus fala com o esposo, a esposa fica: não falou comigo, então acaba não dando credibilidade à voz do Senhor. E é somente a gente se colocar na posição que, assim como o Senhor fala com um, o Senhor fala com outro, porque o Senhor quer relacionamento com os seus. E a esposa de Noé é o exemplo também de uma mulher virtuosa, como nós vemos em Provérbios capítulo 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias, porque é uma pessoa que busca fazer todas as coisas com excelência para a glória do nome de Deus. E ela é virtuosa, e como nós vimos, é um tesouro aonde o Senhor abençoa não somente o esposo, mas abençoa também
todos os que convivem com ela. E a esposa de Noé é o exemplo de uma mulher de fácil trato. Como assim? De uma mulher dócil, não de uma mulher briguenta. E Salomão fala em Provérbios capítulo 21, verso 9. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Olha a fala do rei Salomão. Imagina como seria difícil a convivência desta família numa arca. Se esta mulher, ela fosse uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, uma mulher irritada ou murmuradora, porque eles ficaram cerca de 370 dias dentro daquela arca, e nós podemos entender que foi uma família abençoada, o exemplo de uma família estruturada. Gênesis capítulo 9, verso 1 nos mostra: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Por isso que eu entendo que a esposa de Noé é um exemplo para nós, não somente para as mulheres casadas, não, mas para todas aquelas mulheres que vivem num relacionamento. Nós vivemos em relacionamento na igreja, em relacionamento com os nossos vizinhos, em relacionamento no nosso trabalho, e precisamos ser sábias para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu também gostaria de estar falando sobre outra mulher. Esta mulher, ela se chama Débora, que significa abelha. Jabim era o rei de Canaã e ele tinha um exército poderoso, e com este exército o rei Jabim, ele oprimia ao povo israelita. Juízes capítulo 4, verso 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. 20 anos, mas Deus permitiu que o rei Jabim oprimisse aquele povo, porque aquele povo tinha se afastado de Deus. Não havia rei em Israel na época dos juízes, e aquele povo, irritando ao Senhor, eles iam atrás de ídolos. Mas quando eles clamaram ao Senhor, o nosso Deus misericordioso, ele ouvia. No Salmo 50, verso 15, nos mostra: invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. É uma palavra verdadeira. Nós precisamos entender que nós temos essa liberdade para invocarmos ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele vem a nosso favor, e aí é só nós darmos glória ao nome dele. E o Senhor, ele agiu com o povo de Israel. Aquela mulher Débora era uma mulher casada, ela se levantou como mãe em Israel, porque não havia magistrados, não havia príncipes, e o povo estava precisando ser direcionado a servir a Deus. Juízes capítulo 5, verso 7, cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, olha a posição daquela mulher, olha a decisão dela: me levantei, por mãe em Israel me levantei. Ela tomou uma decisão, mas eu imagino que com permissão do marido. Débora, ela era uma mulher que era usada por Deus, e Deus, ele honra todos aqueles que se colocam numa posição de submissão. Juízes capítulo 4, verso 4 diz: e Débora, mulher profetisa,
mulher de Lapidote, era o nome do esposo dela, julgava Israel naquele tempo. Aquela mulher se tornou juíza, mas era uma figura de autoridade, era uma mulher respeitada em Israel, deveria ser uma mulher com excelente exemplo em tudo que ela fazia, inclusive como uma esposa. Juízes capítulo 4, verso 5, ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. O que eu acho lindo é a prudência dela. Ela atendia aquelas pessoas num lugar aberto, onde ela estava sendo vista por todos. A preocupação, o cuidado, o zelo em estar mantendo um bom testemunho, fugindo da aparência do mal. E a profetisa Débora era uma mulher temente, ela era fiel ao nosso Deus. Jeremias capítulo 23, verso 28 e 29 diz: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta ao Senhor. Olha o que o Senhor fala. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Porque a palavra do nosso Deus tem todo o poder, porque é Deus que zela pela palavra dele para que ela se cumpra. E Débora era uma esposa que dava tranquilidade ao esposo dela, a Lapidote. Ela era uma mulher líder no meio de um povo muito difícil. Ela era conselheira, mas também ela era estrategista militar. Ela era uma mulher forte, uma mulher firme, uma mulher decidida à frente da época dela. Juízes capítulo 4, verso 6, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Olha que mulher corajosa, que mulher firme, ela transmitia confiança. E olha o que aconteceu, Juízes capítulo 4, verso 8 e verso 9. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo. Olha a decisão e a firmeza dela, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Que mulher decidida, que mulher firme, uma mulher perseverante. Ela sabia o Deus que ela servia, ela sabia em quem ela cria, ela sabia quem estava dando a ordem, e ela foi. Juízes 4, verso 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Era uma mulher que tinha a certeza do que Deus mandava ser feito, e o Senhor deu vitória para o povo de Israel, mas não foi através de Baraque a conquista, foi através de Iael, cumprindo a palavra proferida por Débora. Juízes capítulo 4, verso 22 e verso 23. Eis que seguindo Baraque a Sísera, Iael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã,
diante dos filhos de Israel. Deus deu estratégia para aquela mulher e Deus honrou a palavra que Débora falou, porque ela foi direcionada por Deus. Mas Débora também era uma mulher humilde. A vitória que eles tiveram, ela não atribuiu a ela, não. Ela atribuiu ao Senhor, e ela, agradecida ao nosso Deus, fez um cântico a ele. Juízes capítulo 5, verso 3 e verso 31, que diz: ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor. Olha como ela mostra ser decidida. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Olha que lindo a gente ver quem ama o Senhor, que seja abençoado, que seja pessoa que brilhe na vida dos outros, que seja forte, que seja luz na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Essas duas mulheres que nós vimos, elas viveram muitos desafios diferentes, viveram momentos de angústias, ambas se manteram submissa a Deus. Foram usadas de formas diferentes, porque para cada uma Deus tinha propósitos diferentes. A mulher de Noé, por exemplo, ela não estava no foco, mas ela foi uma mulher fiel ao esposo, fiel a Deus e fiel a seus filhos. Ela não se abalou com aquela situação e ela foi até o fim. Em compensação, Débora, ela já era profetisa, ela era líder, ela estava no foco e ela agiu com sabedoria e direção de Deus. Ela foi usada por Deus para que Israel vencesse um grande exército inimigo, que era o exército de Canaã. Salmo 84, verso 12, eu vou concluir com esta palavra tremenda. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Sabe por quê? Porque quem confia no Senhor, a Bíblia nos fala que é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ela permanece inabalável na decisão de servir ao Senhor, de confiar no Senhor, de obedecer ao Senhor. Que possamos aprender com essas duas mulheres e que o Senhor Jesus te ajude mais e mais. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus e Deus te abençoe.